Olá! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. O material que vamos destrinchar traz um contraste teológico absolutamente fascinante entre os antigos rituais do tabernáculo terrestre e aquela realidade definitiva, celestial, trazida por Cristo. É, literalmente, uma jornada que sai das sombras do passado e entra na luz da eternidade. Vamos lá? O nosso roteiro para entender tudo isso é bem direto. Passaremos por 5 pontos: o antigo tabernáculo terrestre, as limitações da antiga aliança, o sacrifício superior de Cristo, o poder do Novo Testamento e, por fim, as implicações para a eternidade. Logo de cara, o texto estabelece uma dicotomia muito forte. De um lado, no passado, a gente vê um sistema marcado por sombras, com purificação externa e uma repetição sem fim de sacrifícios de animais. Do outro lado, contrastando com tudo isso, está a realidade do presente, o sangue de Cristo, trazendo a consumação e a purificação real da consciência. É um verdadeiro divisor de águas. Parte 1. O antigo tabernáculo terrestre. Esta é a estrutura de adoração que foi estabelecida por Deus através de Moisés. Imagine entrar nesse espaço. O primeiro compartimento, conhecido como Lugar Santo, não era um ambiente qualquer. Lá ficava o castiçal ou a menorá, brilhando sem parar, além da mesa com os pães da proposição. Todos esses elementos não eram mera decoração. Eles apontavam para um ambiente de comunhão e para a provisão divina contínua para as tribos de Israel. Era o céu dizendo: a luz e o sustento estão garantidos. Mas, avançando um pouco mais, a gente esbarra num véu. E olha, não era uma cortininha fina não, era uma peça de linho incrivelmente pesada, bordada com querubins, que literalmente barrava o caminho. Esse véu passava uma mensagem muito visual e fortíssima. O acesso direto à presença e à santidade de Deus estava severamente restrito por causa do pecado humano, uma barreira colossal. E o que tinha escondido atrás dessa barreira intransponível? O lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Era ali que ficavam o incensário de ouro e a famosa Arca do Concerto. E dentro dessa arca, relíquias carregadas de milagres, como o maná do deserto, a vara de Arão que floresceu e, claro, as tábuas da lei. Mas o ponto alto, o centro de gravidade de toda essa adoração antiga, era o propiciatório, basicamente a tampa de puro ouro da arca. Era ali, sob a sombra dos querubins, que a majestade absoluta de Deus e a imensa necessidade de perdão da humanidade se encontravam. Era o local exato onde o sangue da expiação precisava ser aspergido. Parte 2. As limitações da antiga aliança. Aqui a gente vai entender por que esse sistema tão detalhado era apenas preparatório. Pensa numa rotina exaustiva. O trabalho simplesmente não acabava. Os sacerdotes faziam a manutenção diária no lugar santo. Já o sumo sacerdote, ele entrava no santuário interior só uma vez ao ano. E detalhe, sempre precisava levar o sangue de animais para cobrir primeiro os próprios pecados e só depois os do povo. Era um ciclo de repetição implacável que, no fundo, nunca resolvia o problema de vez. Então, chegamos a um impasse gigantesco. Se verdadeiros rios de sangue de animais e um monte de regras externas eram apenas figuras, se tudo isso nunca pôde limpar a consciência de verdade ou remover a culpa, como é que se quebra essa barreira gigantesca? Onde está a verdadeira solução? O que nos leva à parte 3, o sacrifício superior de Cristo. É aqui que acontece a transição da sombra para a realidade definitiva. A nossa análise dá uma virada espetacular aqui. Cristo entra em cena e, de certa forma, ignora aquela tenda feita por mãos humanas. Ele vai direto para o santuário maior, o celestial, e usa o seu próprio sangue. Ele não é mais um sacerdote do que passou, mas sim o sumo sacerdote das realidades perfeitas que finalmente chegaram. E a grande virada de chave é esta: uma vez por todas. Diferente daquela repetição interminável de sacrifícios, a entrada de Cristo foi um evento único, absolutamente suficiente. Um sacrifício voluntário que garantiu uma redenção eterna e inquebrável. A repetição deu lugar à consumação total. Fim da linha para os rituais. E a transformação não acontece só lá no céu, mas dentro de quem crê. Enquanto os rituais antigos só davam um banho externo, a obra de Cristo atinge o nível mais profundo do ser humano. Ela expurga a consciência das chamadas obras mortas, que vão desde pecados claros até aquela religiosidade mecânica, sabe? O resultado, uma vida livre para uma adoração e um serviço genuínos ao Deus vivo.
Parte 4. O poder do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada na mecânica legal e espiritual de como a nova aliança funciona. O texto nos lembra de uma regra de ouro da justiça divina. Um testamento só passa a valer depois de uma morte comprovada. Na mesma linha, o verdadeiro perdão não finge que o erro não existiu. A remissão dos pecados exige inexoravelmente o derramamento de sangue. Não tem atalho. O perdão custa muito caro. É incrível ver como as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Mapeando a antiga aliança, a gente percebe que tudo era um spoiler do presente. O sangue dos animais apontava para o sangue de Cristo. A água, a lã vermelha e a planta de sopo prefiguravam exatamente como essa salvação é aplicada no interior das pessoas hoje. Tudo que era externo encontrou sua resposta definitiva, o seu cumprimento real no Novo Testamento. Chegamos à parte 5. Implicações para a eternidade. Morte, juízo e a segunda vinda. O material traça uma linha do tempo implacável. Primeiro, Cristo veio para desmontar de vez o poder do pecado. Depois, temos o fato inevitável de que a humanidade enfrenta a morte. E, na sequência, o juízo. Não tem reencarnação ou repetição aqui. E o grande clímax de tudo isso? Cristo vai aparecer uma segunda vez. Mas agora em glória, não mais para tratar do pecado, e sim para trazer a consumação completa da salvação para quem o aguarda. Trazendo tudo isso para a prática, a mensagem é super clara e direta. Não dá para confiar em ritos externos. Ir no automático da religião não oferece segurança nenhuma diante da eternidade. A chave é abandonar qualquer tentativa de se salvar pelos próprios esforços e valorizar de todo o coração o trabalho perfeito e único de Cristo. É servir hoje com a consciência limpa, sempre de olho na certeza de que Ele volta. E para fechar a nossa análise, fica um desafio que exige bastante honestidade. Diante de tudo isso, a fundação espiritual que sustenta a vida está realmente ancorada nessa realidade final e suficiente? Ou ainda tem gente presa a esforços inúteis, a rituais que há muito tempo se provaram limitados? Fica essa reflexão provocativa, um convite aberto para a gente reavaliar com sinceridade qual é de fato o nosso verdadeiro alicerce.